Olá, que a graça e a paz de Cristo seja com vocês que nos assistem. Para dar continuidade à nossa palestra de santificação pela fé, convido os irmãos a abrirem a Bíblia, mas antes vamos dar uma recapituladinha. Ali nós vimos, na primeira palestra, nós vimos que existe uma grande controvérsia no mundo cristão, inclusive na Igreja Adventista, sobre a santificação. Porque existe uma questão, qual é ela? O que me qualifica para a salvação? Só justificação ou justificação junto com santificação? A justificação, nós lemos que é o quê? É o título, é uma declaração. E a santificação é adaptação. Adaptação para o quê? Para o céu. Então, ao Jesus nos justificarmos, ele diz o quê? Aquiles, eu te declaro justo. Agora vou te adaptar para essa justiça. Vou te adaptar para a realidade celestial, que isso seria santificação. E terminamos a nossa primeira palestra dizendo o seguinte, lendo um versículo em Tessalonicenses que dizia o seguinte, que a santificação ela engloba o ser todo o ser, não somente o coração. Eu estou santificado, mas não externalizar, não demonstrar essa santificação. A santificação nada mais é do que obras. Isso que a santificação é. Obras vinda da justiça de Cristo. Cristo comunica essa justiça e nós passamos a andar, nos adaptar, a viver essa realidade já aqui. E para confirmar esse pensamento, vamos em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Ali nos diz o seguinte: de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Ou seja, aquele que é santificado, ele se torna idôneo, apto, ele se torna preparado para o quê? Para boas obras. Isso que é santificação. Aí você pode começar a falar, não, mas aí começa de novo o dilema dos adventistas, obras, salvação pelas obras. Meus irmãos, obras não do ser humano, não são as nossas justiças próprias, mas obras comunicadas de Cristo. Uma vez que temos um mestre, nós devemos seguir os passos desse mestre. Existe um ditado judeu que é muito interessante, que diz o seguinte, que o bom discípulo, ele está ali impregnado, sujo, pela poeira que o rabi deixa quando ele anda. Né? Na Palestina, ali, um lugar empoeirado, um lugar com terra, desértico. Então, onde o rabi anda, o discípulo está ali atrás, está seguindo, não sai da sua cola e ele automaticamente ele vai ficando ali impregnado com a poeira que vai saindo ali dos passos do rabi. E exatamente deve ser o cristão. O cristão ele deve estar ali tão impregnado. O cristão ele deve seguir tanto a Cristo, está tão próximo dele que ele deve estar impregnado não pela poeira, mas pelos atos, pelos princípios, pelas aspirações de Cristo em sua vida. A primeira vez que chamaram cristãos de cristãos aconteceu em Atos, no livro de Atos. Por quê? Porque eles viam que aqueles discípulos, aquelas pessoas se pareciam com o tal do Cristo. Falavam, aqueles homens, eles falam, eles andam, eles fazem, eles praticam ações igual a daquele Cristo, a tal daquele Cristo Jesus. Aí começaram a chamar ele de cristãos. Por quê? Porque eles estão impregnados de Cristo. E essa impregnação, nós poderíamos dizer que é isso que Timóteo acabou de dizer. Idôneos para o quê? Para toda boa obra. Obras de quem? De Cristo em nossa vida. Então essas obras não vêm de nós, meus irmãos, mas são obras. É necessário obras. São necessárias obras. Nós estudamos isso no tema anterior, que foi justificação pela fé e a diferença entre justiça pela fé e justificação pela fé. Nós aprendemos ali que a graça não só me salva, não só me leva para a glória, para o céu, mas ela me adapta aqui neste mundo para a realidade celestial. Nós vimos isso em Tito capítulo 2. Ali diz que a graça ela tem como objetivo transformar, educar o homem, ensinar o homem a praticar boas obras
para esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso que é graça. E a graça, ela é santificação, porque santificação são obras. Então Cristo, Deus, ele requer obras, mas não as obras do ser humano, não a sua própria justiça, mas a justiça que emana de Cristo. E isso é graça, meus irmãos. Não são minhas obras próprias, não estou ali pelo meu braço. Olha o que diz aqui, Grande Conflito, páginas 469 e 470. Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele. Pela graça, ou seja, santificação, obras, boas obras também é graça. Pela graça de Deus devem formar caráter em harmonia com os princípios de sua santa lei. Isto é santificação bíblica. Isso é santificação bíblica. Isso é graça. Nos adaptarmos aos requerimentos da lei. Nos achegarmos à semelhança do caráter de Cristo. Esta obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo. Não vem de mim essas obras, é pela fé. Pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. O poder, a graça é o poder. Paulo admoesta aos crentes: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. O cristão sentirá as insinuações do pecado. Sim, não estamos imunes a isso. Mas sustentará a luta constante contra ele. Aqui que o auxílio de Cristo é necessário. Ou seja, aqui que a graça de Cristo atua, trazendo a santificação, as boas obras, nos capacitando naquela sentença de Deus a Adão e Eva, Gênesis 3,15, ao dizer que teriam capacidade de rechaçar as insinuações da serpente, pisando com o calcanhar a cabeça da serpente, tendo inimizade com ela e com sua posteridade. Então, nisso, irmãos, que o auxílio de Cristo é necessário, continua ela dizendo: a fraqueza humana se une à força divina, e a fé exclama: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Outra citação, está na Review do dia 1 de abril de 1902. Cristo tomou todas as providências para a santificação da igreja. Ele fez abundante provisão para que cada alma tenha tal graça e poder que seja mais do que vencedora na vida contra o pecado, meus irmãos. Então a graça, ela é o poder que nos ensina e nos habilita a fazermos boas obras, a estarmos em santificação diante de Deus. Temos que eliminar essa visão precária, limitada da graça, que a graça apenas me salva. Somos salvos pela graça somente, mas a graça, ela também é boa obra, meu irmão. Ela é a atuação do Espírito em santificação na vida do ser humano. Se eu não desonro a Deus, é pela graça. Se eu não desonro meu pai e minha mãe, é pela graça. Se eu venci a cobiça, é também a graça. Se eu venci o adultério, é a graça. Se guardo a lei de Deus, que todos esses requerimentos fazem parte da mesma, e guardo o sábado, é a graça de Cristo em minha vida. Eu não faço isso para ser salvo, mas faço isso porque a graça me alcançou. Isso é apenas o resultado da graça. Eu não faço boas obras, eu comentei isso no tema anterior, eu não faço boas obras para ser salvo, para ser justificado, mas faço boas obras porque fui justificado, porque a graça atua em minha vida. Então a graça é um poder atuante. Continuando a citação, ele veio a este mundo e viveu uma vida sem pecado, Jesus, para que no poder de Cristo, seu povo também possa viver vidas impecáveis. Ele deseja que eles pratiquem os princípios da verdade e mostrem ao mundo que a graça de Deus tem poder para santificar o coração. Isso é santificação, meu irmão, é graça. Então não venha dizer que os adventistas cumprem a lei, cumprem obras para ser salvos, para serem justificados. Não! Os adventistas cumprem lei porque são justificados. Então, meus irmãos, devemos parar de ter essa visão
de que alguns cumprem a lei ou fazem obras para alcançar a justificação. Não! Eles cumprem a lei e cumprem obras, exercem boas obras, porque a graça os alcançou. Este é o resultado da graça. Santificação é graça. Isso é santificação. Por isso que sem ela ninguém verá Deus, meu amigo. Porque é a graça, porque é somente pela graça que somos salvos. E isso é por meio da fé. Isso é pela fé. A santificação, ela é graça. E como a graça é pela fé, a santificação é pela fé. Olha Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé. Então, meus irmãos, somos salvos unicamente pela graça, por meio da fé. Santificação é graça. E como santificação é graça, somos santificados também pela fé. Olha como a Bíblia entrelaça um assunto no outro. Olha como está claro. Nós temos que ter essa visão mais ampla. Somos justificados pela graça somente por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que não nos gloriemos. Mas, segue o texto dizendo, somos feituras de Cristo, criado para boas obras em Jesus, que é santificação. E como santificação é graça, o que tornou isso propício ao homem, alcançável a nós, foi o sangue de Cristo. Hebreus 13, 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ou seja, pelo próprio sangue de Cristo que somos santificados. Meu irmão, eu não guardo o sábado, eu não honro meu pai e minha mãe, eu não mato, roubo, não, furto para ser salvo. Não, foi o sangue de Cristo que fez isso, irmãos. O sangue de Cristo que torna propício a salvação, a justificação, a santificação e, ao terminar, a glorificação. É através do sangue do Imaculado Cordeiro de Deus. E em Romanos 15, 16, vem completando os elementos necessários para essa santificação. Foi através do sangue de Cristo. E quem aplica em nossa vida, Romanos 15, 16, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo quê? Pelo Espírito Santo. Foi através de Cristo que conseguimos isso. E o Espírito Santo aplica em nossa vida essa santificação. Então consegue perceber que a santificação, que as obras, que Deus requer obras sim. Se ele não requeresse obras, Jesus não precisaria ter morrido para satisfazer a justiça da lei. Mas ele quer obras. Que obras? Obras que o sangue de Cristo proporcionou. Cristo comunica a nós e o Espírito Santo aplica em nossa vida. Consegue perceber que não são obras do ser humano? Existem obras, as obras são envolvidas. As obras têm que estar envolvidas. Se você crê que não é obras, então me responda a seguinte pergunta. Eu sou justificado, então, independente da justiça, independente da santificação. Eu posso me declarar, sou justificado, sou justo, porque Cristo morreu e viveu a justiça da lei e imputou a sua justiça em mim. Então eu posso ir para o céu matando, eu posso ir para o céu falando mal dos irmãos, dissecando o caráter dos meus irmãos, sendo fofoqueiro, mesquinho, avarento, adúltero. Eu posso alcançar o céu assim? Ah, mas Cristo me justificou. Meus irmãos, a graça é de graça, porém não sem condições. E essas condições é apenas Cristo e o seu Espírito que torna possível o homem vivê-las. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, olha o que diz. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para obediência. Ou seja, Jesus e o Espírito Santo nos santifica para depois
depois fazermos as obras. Eu não preciso cumprir obras para Jesus me justificar, para Ele me santificar. Não! O Espírito Santo me santifica primeiro, para depois eu cumprir boas obras. Por isso que não são obras da carne. Jesus diz o quê? Vinde a mim como estás, meu amigo. Vinde a mim. Se você se encontra atualmente numa condição de adúltero, de usuário de droga, bêbado, meu irmão, vá aquele jeito que você está. Se entrega a Ele. E o Espírito Santo vai o santificar para você fazer boas obras, cumprir boas obras. Então, por isso que as obras não vêm do ser humano. Esse versículo mata a seguinte questão: eu devo cumprir boas obras para me santificar? Ou a santificação que me capacita para as boas obras? A santificação pelo Espírito me capacita para as boas obras. E qual o papel do homem, então? O papel do homem está nessa citação, que está em nossa Alta Vocação, página 210. Que é santificação? É entregar-se inteiramente sem reservas, alma, corpo e espírito a Deus, lidar com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, saber e cumprir a vontade de Deus sem consideração para com o próprio eu e o seu interesse, ter mente espiritual pura, abnegada, santa e sem mancha nem mácula. Meus irmãos, esse é o papel do homem. Quando nos entregamos sem reserva, sem considerar o eu, Cristo começa a atuar. Nós vamos e confessamos a Deus. Falamos, Deus não está ao meu alcance fazê-lo, eu não consigo. E Cristo vai e começa a atuar, o Espírito Santo começa a nos santificar e começa a tornar possível a justificação. Fala, meu filho, você se arrependeu, confessou, te declaro justo. E agora eu envio o meu Santo Espírito para te santificar. E então começa o processo de santificação. Começamos a discernir, começamos a aborrecer o pecado. E começamos a andar em boas obras, a cumprir a lei de Deus. Isso é justificação, santificação, em consequência, justiça pela fé. Tudo isso é pela fé. E é lindo o que Deus quer fazer no ser humano. Deus, ele apenas não se contenta, Deus não é participante ministro do pecado. Ele apenas não se contenta em salvar o homem, em declará-lo justo, mas ele quer torná-lo justo. E olha o que 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, nos diz. A partir do versículo 3, visto como seu divino poder, já vimos aqui que o poder é o quê? Que o poder é a graça que restaura o homem, habilita-o a viver boas obras. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, obras, ação, vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, meus irmãos, é isso que Cristo quer fazer em nós, neste mundo. É neste mundo, não é no mundo vindouro, não. Muitos argumentam o seguinte: eu vou viver até onde eu conseguir e o restante Cristo completa. Meus irmãos, como lemos, a santificação, ela é plena, ela engloba todo o ser. E Cristo, ele atua com o seu poder divino, com a graça, para fazer com que escapemos da corrupção que há no mundo hoje. Para quê? Para nos tornar participantes de sua natureza divina. Isso é lindo. Isso é lindo. Nós não precisamos rebaixar Jesus a nós também. Existe um outro extremo que quer rebaixar Jesus, que quer tornar Jesus tão humano, tão baixo. Mas não, Jesus sim viveu como um ser humano. Viveu, mas eu já ouvi cada coisa, meus irmãos, terrível, de pessoas rebaixar a pessoa de Jesus Cristo. Não. Jesus, ele não quer que rebaixemos ele, mas ele quer nos elevar. Ele quer que tornemos participantes de sua natureza. Ele viveu, sim, afirmo,
Repito, vivemos sim como eu e você vivemos, mas tenhamos cuidado em tratar da pessoa de Jesus Cristo. Lembre-se, Ele quer te elevar, Ele quer me tornar participante de sua natureza. Isso é maravilhoso. A verdadeira santificação consiste na harmonia com Deus, na imitação de seu caráter. Essa citação ela vem endossando o que lemos aqui em Pedro. Tornar-nos semelhantes a Cristo, ao seu caráter, semelhantes e participantes da sua natureza. E para finalizar este assunto de santificação, eu queria terminar lendo João, capítulo 8, versículo 10 e 11. Jesus tratando do caso de Maria Madalena. E, endireitando-se Jesus, e não havendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus aqui traz o pleno equilíbrio. Jesus exemplificou num versículo a justificação e a santificação. Jesus não condenou aquela mulher. Ela estava errada? Sim, estava. Cometeu adultério. Só que Jesus falou, eu não te condeno, mulher. Declarou ela justa. Isso é o quê? Justificação. E em seguida o que ele disse? Vai e não peques mais. Santificação. O poder que ele comunica ao ser humano para que ele possa viver uma vida em conformidade à lei, em conformidade aos preceitos divinos. O evangelho seria desequilibrado se acabasse apenas aqui, nem eu te condeno. Pronto. Então ela adulterou e pronto. Jesus foi participante de seu pecado, endossou o seu pecado e pronto, acabou aí. Mas não, ele disse, olha, vai e não peques mais, porque a graça te habilita a fazer isso. Então, não precisa a mulher ser adúltera mais. Você não precisa mais adulterar, porque agora eu te dou poder para isso. Então, espero que essa palestra tenha ajudado os irmãos que têm nos acompanhado e que oremos mais sobre o assunto, tenhamos equilíbrio sobre a santificação, a justificação, justiça pela fé, porque é um assunto importantíssimo para o verdadeiro interessado nas coisas espirituais. Então, se você gostou, dê seu like, se não gostou, dê seu dislike, comente, divulgue em suas redes sociais, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e divulgue, nos ajude, que essa mensagem possa alcançar mais e mais pessoas. Que Deus nos abençoe.